Durante décadas, a ideia de que investir em imóveis é o caminho mais seguro para enriquecer foi repetida como uma verdade absoluta. Quem compra terra não erra, diziam nossos avós. E essa frase se transformou em um dogma que atravessou gerações. Crescemos acreditando que o sucesso financeiro era medido pelo tamanho da casa, pelo número de imóveis e pela sensação de possuir algo nosso. Mas o que poucos percebem é que essa mentalidade nasceu em um Brasil completamente diferente. Um país sem acesso a investimentos acessíveis, sem internet, sem plataformas de corretagem e onde o dinheiro parado perdia valor rapidamente. Hoje, a realidade é outra. Enquanto o mundo se digitaliza e o capital se move em segundos milhões, ainda se prendem à ilusão de que o tijolo é o porto seguro, quando, na verdade, pode ser o peso que te impede de navegar rumo à liberdade. O brasileiro médio tem medo de perder, e é justamente esse medo que o impede de ganhar. Ele se apega ao imóvel porque é algo que pode ver, tocar, exibir. É o símbolo da conquista, a prova física do esforço. Mas o dinheiro que não se move deixa de ter propósito. O imóvel é sólido, mas o capital dentro dele está congelado. E o que não se movimenta não cresce. Enquanto isso, os ricos aprenderam que o verdadeiro investimento não é aquele que se pode tocar, mas aquele que trabalha em silêncio, multiplicando mesmo enquanto se dorme. O problema é que a maioria quer segurança sem entender que segurança demais é inimiga da rentabilidade. O conforto é o disfarce da estagnação. O mito do investimento perfeito nasceu da necessidade emocional de se sentir protegido. Em um país que já viveu crises, planos econômicos e moedas que desapareceram, o brasileiro aprendeu a buscar o que é palpável, concreto e garantido. Mas o dinheiro não é emocional, é matemático. Ele recompensa quem entende o jogo e pune quem o ignora. Um imóvel que rende 0,5% ao mês não é uma vitória, é um atraso. É o mesmo que estacionar um carro e acreditar que ele vai chegar ao destino sozinho. O tempo é o combustível da riqueza. E quem o desperdiça esperando valorização está, na verdade, ficando para trás. O sistema, no entanto, quer que você continue acreditando nesse mito. Bancos, construtoras e campanhas de marketing trabalham juntos para te manter preso ao sonho do imóvel próprio. Eles te vendem a sensação de conquista, mas o que entregam é dívida. Querem que você financie por 30 anos, pague 3 vezes o valor original e, ao final, sinta orgulho de algo que te custou a juventude. E o mais cruel é que essa armadilha vem embrulhada em discurso emocional. Você estará deixando algo para os seus filhos. E só que o que você realmente deixa é o exemplo de uma vida de sacrifício por algo que nunca te deu liberdade. Ter um imóvel pode ser um passo, mas jamais deve ser o destino final. O erro está em confundir posse com progresso. Possuir algo não é o mesmo que evoluir financeiramente. A casa própria te dá um teto, mas não te dá liberdade. E liberdade é o que o dinheiro foi criado para proporcionar. A diferença é que a classe média busca conforto, enquanto os ricos buscam expansão. Uns sonham com a casa própria, outros sonham com a casa quitada pelo rendimento dos seus ativos. Essa é a fronteira invisível entre quem trabalha pelo dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar. Os ricos não fogem do risco, eles o estudam. Eles sabem que risco não é sinônimo de perda, é sinônimo de oportunidade. Aprenderam que o segredo da prosperidade está na diversificação, não na concentração. O investidor comum aposta tudo em um único bem. O investidor inteligente constrói um exército de ativos, cada um com uma função diferente. Uns crescendo, outros protegendo, todos gerando retorno. O dinheiro precisa circular, precisa fluir, precisa gerar novos frutos. Quando você o tranca dentro de paredes, ele deixa de ser ferramenta e se torna prisão.
A mentalidade da classe média é emocional. A mentalidade dos ricos é estratégica. Enquanto o pequeno investidor compra com o coração, o grande investidor compra com cálculo. Enquanto uns pensam em estabilidade, outros pensam em escalabilidade. E é justamente essa diferença que separa quem acumula patrimônio de quem constrói riqueza. O imóvel te dá a sensação de poder, mas o poder real vem de ter opções. Riqueza não é sobre o que você tem, mas sobre o que você pode fazer com o que tem. A maior armadilha é acreditar que um bem imóvel garante um futuro seguro. Ele te dá um endereço, mas não te dá fluxo de caixa. Ele pode te proteger da chuva, mas não te protege da inflação. A casa própria é o sonho de quem não entendeu ainda que o verdadeiro patrimônio é o conhecimento. Quem domina o jogo do dinheiro entende que o imóvel pode ser uma parte da estratégia, mas nunca o centro dela. A riqueza moderna não está nas paredes, está nos ativos que se movem, crescem e se reproduzem. Imagine o tempo e o esforço investidos em conquistar um imóvel. São anos de trabalho, prestações, juros, manutenção, impostos, e o retorno quase sempre é inferior ao que se conseguiria aplicando esse mesmo capital em investimentos de alta rentabilidade e liquidez. Enquanto o imóvel valoriza 5% ao ano, há ativos que crescem 12%, 15% até 20% e ainda pagam renda mensal. A diferença entre o velho e o novo jogo do dinheiro é que no primeiro você trabalha pelo patrimônio e no segundo o patrimônio trabalha por você. O custo de oportunidade é o inimigo invisível do investidor desinformado. Quando você imobiliza 500 mil em uma propriedade, você não percebe que abriu mão de todos os retornos que poderia ter gerado em outro lugar. Esse valor poderia estar rendendo juros compostos, gerando dividendos, financiando negócios ou se multiplicando em fundos. O que parece segurança é, na verdade, a renúncia silenciosa da liberdade. É o preço que se paga por não entender o valor do movimento. E é justamente o movimento que diferencia o rico do endividado. O dinheiro do rico nunca dorme, está sempre em circulação, crescendo, multiplicando. Já o dinheiro do pobre descansa demais, fica parado na poupança, encalhado em imóveis ou travado em dívidas. Enquanto o primeiro coloca o tempo para trabalhar a seu favor, o segundo deixa o tempo trabalhar contra. A liberdade financeira não é uma questão de sorte, mas de ritmo. E quem domina o ritmo, domina o jogo. A casa própria traz uma sensação emocional poderosa, orgulho, conquista, pertencimento. Mas essa emoção pode ser uma armadilha. Porque o orgulho do imóvel pago é muitas vezes o mesmo orgulho que impede as pessoas de aprender sobre novos caminhos. Elas se sentem seguras demais para mudar, satisfeitas demais para crescer. E quando percebem, o mundo mudou. E o que parecia estabilidade virou atraso. A segurança excessiva é a antítese da evolução. Enquanto muitos acreditam que imóveis são o porto seguro, os ricos já mudaram de porto. Eles navegam em mares digitais, investem em fundos, ações, títulos e negócios. Não precisam de muros, porque constroem fluxos. Não buscam segurança, porque entendem que a segurança é consequência do conhecimento. E é isso que torna o jogo deles tão poderoso. Eles não jogam para se proteger, jogam para prosperar. O verdadeiro patrimônio não é o imóvel, é a inteligência financeira. É a capacidade de entender o sistema e usar as regras a seu favor. Quando você aprende a fazer o dinheiro gerar renda contínua, entende que não precisa mais trabalhar por ele. Ele passa a trabalhar por você. O imóvel é uma âncora. O conhecimento é o vento que move o barco. E quem aprende a navegar com o vento nunca mais depende do porto. A diferença entre quem acumula e quem prospera está em uma palavra: consciência. O imóvel te prende ao passado.
O investimento inteligente te projeta para o futuro. A casa é o símbolo de quem busca estabilidade. O portfólio é o símbolo de quem busca liberdade. E é justamente sobre isso que falaremos a seguir: o novo mapa da riqueza. Existe um novo mapa da riqueza sendo desenhado, mas poucos estão prestando atenção. Enquanto a maioria continua acreditando que imóveis são o caminho mais seguro, o dinheiro inteligente se move para outras direções, discretas, acessíveis e exponencialmente mais rentáveis. O investidor moderno não precisa mais comprar um prédio inteiro para receber aluguel, nem esperar 10 anos para ver valorização. Hoje, ele pode gerar renda passiva em minutos, diversificando seu capital em ativos que trabalham sozinhos 24 horas por dia. Essa nova economia não depende de terreno, parede ou escritura. Ela depende apenas de uma coisa: entendimento. Porque no jogo do dinheiro, quem entende multiplica. Quem repete, empobrece. O que está acontecendo é uma verdadeira revolução silenciosa. Pela primeira vez na história, o pequeno investidor tem acesso às mesmas oportunidades que antes eram exclusivas dos grandes. Com um celular na mão e conhecimento na cabeça, é possível investir em empresas, fundos, títulos e até negócios internacionais. O jogo foi nivelado, mas poucos perceberam. E enquanto o investidor comum ainda sonha com um aluguel de 1%, o investidor informado já está colhendo 12%, 15% ou até mais em diferentes tipos de aplicações. O segredo está em compreender o novo mapa e aprender a navegar por ele com sabedoria. O primeiro ponto desse mapa são as ações e fundos de dividendos. Eles são o equivalente moderno de possuir imóveis, mas com vantagens que os antigos investidores jamais imaginaram. Ao comprar ações de empresas sólidas, você se torna dono de uma parte real do negócio e recebe uma fatia dos lucros em forma de dividendos. É como se cada ação fosse um pequeno imóvel que paga aluguel mensal ou trimestral. A diferença é que, nesse caso, você não paga condomínio, IPTU ou reforma. E se a empresa crescer, o valor das suas cotas cresce junto. Assim, enquanto o dono de imóveis espera o inquilino pagar, o investidor em ações é pago automaticamente, direto na conta. Outra peça essencial desse novo jogo são os fundos imobiliários, FIs. Eles representam o melhor dos dois mundos: o poder do mercado imobiliário e a praticidade da renda passiva moderna. Com apenas alguns reais, qualquer pessoa pode ser dona de partes de shoppings, prédios comerciais, hospitais e galpões logísticos. Os FIs pagam rendimentos mensais e ainda oferecem liquidez, algo impensável para quem possui um imóvel físico. É o mesmo conceito de viver de aluguel, mas agora sem dor de cabeça, sem vacância e sem desgaste. É o imóvel reinventado para o século XXI, onde o dinheiro trabalha com menos peso e mais inteligência. Mas o mapa da riqueza não se limita à renda variável. Há um território fundamental que poucos valorizam: o da renda fixa inteligente. Diferente da poupança, que entrega retornos mínimos e perde para a inflação, os novos títulos públicos e privados oferecem rentabilidades reais que superam muitos aluguéis. O Tesouro IPCA+, por exemplo, paga juros acima da inflação, garantindo que seu dinheiro nunca perca poder de compra. E o melhor, tudo isso com segurança do governo federal. É o investimento que paga pouco risco e muito resultado para quem entende a força dos juros compostos. Outra fronteira valiosa são os ETFs e fundos de índice, que permitem investir nas maiores empresas do mundo com apenas um clique. Com eles, você pode ter exposição a gigantes como Apple, Microsoft e Google, sem precisar comprar ações individualmente. É a democratização do investimento global. E enquanto o dono de um imóvel espera 10 anos para dobrar o valor do bem,
Um investidor bem posicionado em ETFs pode duplicar seu capital em metade desse tempo, com liquidez, diversificação e baixo custo. O mundo financeiro não tem fronteiras. Quem ainda pensa em metros quadrados está preso a um mapa antigo. Há também os fundos multimercado e de crédito privado, que misturam diferentes estratégias para maximizar ganhos e reduzir riscos. São fundos administrados por especialistas que investem em múltiplos ativos, buscando oportunidades onde o mercado comum não enxerga. São os equivalentes modernos dos grandes empreendimentos, mas sem exigir milhões para participar. Com pequenos aportes, o investidor passa a ter acesso a estratégias complexas que antes eram privilégio dos grandes bancos. Esse é o poder do conhecimento aplicado. Transformar pouco em muito, sem depender da sorte. E claro, não podemos ignorar os investimentos internacionais. Enquanto muitos ainda olham apenas para o mercado local, os investidores inteligentes estão ampliando horizontes, colocando parte de seu capital em moedas fortes e economias consolidadas. Investir fora do Brasil não é fugir do país, é proteger o patrimônio. É como construir uma ponte de segurança entre realidades econômicas diferentes. O mundo é um tabuleiro, e quem joga em apenas uma casa, inevitavelmente perde o jogo. Outra parte fascinante do novo mapa da riqueza são os negócios e startups. Hoje é possível investir em empresas em fase inicial através de plataformas de crowdfunding e equity, participando de projetos com potencial explosivo de crescimento. Enquanto o dono de imóveis celebra 7% ao ano, investidores em startups multiplicam capital em 200%, 300% ou mais, quando o projeto dá certo. É o tipo de investimento que exige visão, paciência e estudo, mas que recompensa quem tem coragem e estratégia. Os ativos digitais e criptomoedas sólidas também ganharam espaço nesse novo ecossistema financeiro. Apesar de sua volatilidade, eles representam o futuro da descentralização do dinheiro. Grandes empresas, bancos e até governos já incorporam a tecnologia blockchain em suas operações. Investir nesse setor não é apostar em moda, é participar de uma revolução. O segredo está em separar especulação de estratégia, escolhendo projetos com utilidade real e fundamentos sólidos. Essas novas formas de investimento têm uma característica em comum: acessibilidade. Não é mais necessário ser milionário para investir bem. Hoje, qualquer pessoa com R$ 100 pode começar. A barreira de entrada caiu. O que falta é a barreira mental. O novo investidor é aquele que entende que o conhecimento vale mais do que o capital inicial. Porque o dinheiro cresce, mas a ignorância corrói. A riqueza moderna é construída com estratégia e não com força. Enquanto os investidores tradicionais acumulam tijolos, os modernos acumulam ativos, lucros e tempo. Eles entenderam que o verdadeiro luxo não é ter um imóvel pago, mas poder viver de renda e escolher o próprio ritmo de vida. O novo rico não se exibe, ele vive em silêncio, porque sabe que o som do dinheiro inteligente é o som do crescimento, não do barulho. O mundo mudou, mas muitos continuam jogando com regras antigas. O investidor que insiste em depender apenas de imóveis está jogando xadrez com peças de damas. Enquanto ele move devagar, os novos investidores avançam em todas as direções, conquistando o território financeiro com agilidade e visão. E essa diferença de mentalidade, com o tempo, se transforma em diferença de resultado. O novo mapa da riqueza não exige muito dinheiro, exige nova mentalidade. Ele não está nas páginas de contratos de escrituras, mas nas páginas de livros, cursos e decisões diárias. E quanto mais você aprende, mais percebe que o dinheiro sempre esteve ao seu alcance. Só faltava o mapa certo para encontrá-lo. E esse mapa agora está nas suas mãos. Mas ele ainda guarda segredos que poucos conhecem.
Na parte 3, nós vamos revelar como os ricos pensam, agem e aplicam o que sabem nesses 8 investimentos que superam os imóveis em retorno, segurança e liberdade. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te mostrar que o dinheiro dos ricos não dorme, ele trabalha em silêncio, multiplicando enquanto o resto do mundo apenas observa. Enquanto a maioria busca a segurança emocional dos imóveis, os ricos operam em um campo completamente diferente, o da estratégia. Eles não buscam um investimento seguro, buscam um investimento inteligente. A diferença é que o investidor comum tenta proteger o dinheiro, o investidor rico tenta fazê-lo crescer. O primeiro pensa no agora, o segundo pensa em décadas. E esse pensamento de longo prazo é o que transforma uma renda mediana em fortuna. O segredo não está em quanto você ganha, mas em quanto o seu dinheiro ganha enquanto você dorme. Essa é a essência da verdadeira riqueza. Renda que não depende da sua presença, tempo ou esforço físico. O primeiro investimento mais rentável que imóveis é o mercado de ações bem escolhido. Não estamos falando de especulação, mas de estratégia. Os ricos compram ações de empresas que dominam setores, geram lucros consistentes e têm histórico de pagamento de dividendos. Eles não compram promessas, compram resultados. E é por isso que, enquanto o dono de imóveis espera o aluguel cair na conta, o investidor em ações recebe lucros automáticos, participando diretamente da economia real. É a diferença entre quem aluga um prédio e quem possui parte de uma empresa que constrói cidades inteiras. O segundo investimento é o Fundo de Investimento Imobiliário, FII. O novo jeito de ganhar com imóveis, sem precisar comprar um. É a revolução do aluguel sem tijolo. Com apenas algumas cotas, o investidor tem acesso a shoppings, hospitais, galpões e prédios corporativos. A renda é mensal, isenta de imposto de renda em muitos casos, e totalmente passiva. É como se você tivesse dezenas de imóveis espalhados pelo país, todos administrados por profissionais, e ainda pudesse vender suas cotas a qualquer momento. Enquanto o proprietário tradicional sofre com vacância, manutenção e impostos, o investidor moderno apenas assiste os rendimentos caírem na conta. O terceiro investimento é o Tesouro Direto IPCA+, o instrumento que protege e multiplica o dinheiro ao longo dos anos. Ele paga juros acima da inflação, garantindo que o poder de compra do investidor cresça em vez de se perder. É o investimento da paciência, da disciplina e da visão de futuro. Os ricos entendem que o tempo é o maior aliado de quem planta no lugar certo. Enquanto a classe média busca ganhos imediatos, o investidor sábio planta hoje para colher em 10, 15, 20 anos. Essa é a magia dos juros compostos, quando o dinheiro começa a gerar filhos e os filhos geram netos financeiros. O quarto investimento é o CDB, com liquidez diária e taxas acima do CDI. É a opção preferida de quem quer segurança, rentabilidade e flexibilidade ao mesmo tempo. Esses títulos funcionam como empréstimos que você faz para o banco e ele te paga por isso. Só que, ao contrário do imóvel, o CDB te permite acessar o dinheiro a qualquer momento, sem burocracia, sem cartório, sem intermediários. É o equilíbrio perfeito entre segurança e liberdade. E os ricos sabem que ter liberdade sobre o próprio capital é mais importante do que qualquer bem físico. O quinto investimento é o ETF, Exchange Traded Fund, um fundo que replica o desempenho de grandes índices, como o S&P 500, que reúne as maiores empresas dos Estados Unidos. Ao investir em um ETF, você se torna sócio indireto de gigantes como Apple, Amazon e Google, com apenas um clique. E o melhor, sem precisar administrar nada. O ETF é o investimento da inteligência coletiva, onde o capital se expande de forma automática, acompanhando o crescimento global. Enquanto muitos limitam sua visão ao mercado nacional,
Os ricos expandem horizontes e ganham em dólar. O sexto investimento é o Private Equity e o Equity Crowdfunding, que permitem investir em empresas antes de se tornarem gigantes. É assim que nascem fortunas silenciosas. Imagine ter colocado dinheiro em uma startup como Nubank, Mercado Livre ou Airbnb antes delas virarem colossos mundiais. Esse é o tipo de aposta que os ricos fazem com base em análise, não em sorte. Eles entendem que o risco calculado é o preço da liberdade financeira. É aqui que o investidor se torna criador de riqueza, financiando inovação e colhendo os frutos do crescimento. O sétimo investimento é o mercado de câmbio e ativos internacionais. Os ricos diversificam para se proteger das oscilações locais. Eles sabem que o dinheiro precisa respirar em economias diferentes. Por isso, parte do capital deles está em moedas fortes, como o dólar e o euro, e em ativos estrangeiros que crescem mesmo quando o Brasil desacelera. Essa é a arte de proteger a riqueza sem medo de fronteiras. A liberdade financeira não conhece bandeiras, ela reconhece oportunidades. O oitavo investimento, e talvez o mais revolucionário de todos, são os ativos digitais e criptoativos sólidos. Eles representam o início de uma nova era financeira. Não se trata de apostar em modas, mas de participar da maior transformação econômica desde a internet. Os ricos não compram criptomoedas para especular, mas para posicionar-se no futuro. Eles estudam o blockchain, entendem a tecnologia e investem com consciência. Quando o mundo mudar, eles já estarão posicionados para colher. Mas há algo que une todos esses 8 investimentos: a mentalidade. Não é sobre onde o dinheiro está aplicado, mas sobre quem o controla. Os ricos dominam o dinheiro porque dominam a si mesmos. Eles estudam, planejam, testam, erram e aprendem. Enquanto a maioria busca atalhos, eles constroem pontes. E é por isso que seus resultados parecem inalcançáveis, porque o jogo deles não é de azar, é de método. A inteligência financeira não é um talento, é uma construção. Ela nasce do hábito de pensar no longo prazo, de buscar informação e de agir com disciplina. O investidor que estuda um ativo antes de aplicá-lo está, na verdade, comprando tempo. Tempo de aprendizado, de crescimento, de consistência. E esse tempo, multiplicado pelos juros compostos, se transforma em liberdade. O verdadeiro diferencial dos ricos é que eles não reagem ao mercado, eles o antecipam. Quando todos correm para o mesmo lado, eles param, analisam e escolhem o caminho oposto. É assim que identificam oportunidades antes dos outros, compram barato e vendem caro. Essa mentalidade não é fruto de sorte, mas de autodomínio. A riqueza é um jogo mental antes de ser um jogo financeiro. Outro ponto essencial: os ricos não têm pressa, eles têm propósito. Sabem que dinheiro rápido costuma ser dinheiro frágil. O que eles buscam é constância. Entendem que enriquecer devagar é melhor do que empobrecer depressa. Eles jogam o jogo do tempo, e o tempo, quando usado com sabedoria, se torna a ferramenta mais poderosa do universo financeiro. E, acima de tudo, os ricos entendem que liberdade financeira é uma construção invisível. Ela não se mede em metros quadrados, mas em horas livres. O verdadeiro luxo é acordar sem despertador, escolher o próprio ritmo, viver sem medo do amanhã. E isso não vem de um imóvel quitado, mas de uma mente educada e um portfólio inteligente. Na próxima parte, você vai descobrir o passo a passo mental e estratégico que transforma qualquer investidor em construtor de liberdade. Vamos mergulhar na psicologia do dinheiro, nas crenças, hábitos e decisões que fazem a diferença entre quem apenas vive e quem realmente prospera. Prepare-se, porque a parte 4 vai revelar o lado invisível da riqueza, o código mental que os ricos usam para multiplicar o que têm, sem precisar de sorte ou herança.
A liberdade financeira não nasce de uma aplicação ou de um investimento específico. Ela nasce de uma mudança de mentalidade. O dinheiro, por si só, não liberta ninguém. O que liberta é o modo como você o enxerga, como o usa e como o faz trabalhar. A maioria das pessoas quer enriquecer, mas continua pensando como quem teme perder. E esse é o erro fatal. O medo é o maior imposto invisível da humanidade. Ele impede que as pessoas estudem, arrisquem e cresçam. Por isso, a primeira lição dos ricos não é sobre números, é sobre coragem mental. Eles aprenderam a ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um espelho da própria identidade. Enquanto o investidor comum associa o dinheiro à segurança, o investidor inteligente o associa à liberdade de escolha. O dinheiro é o meio pelo qual se compra tempo, e o tempo é o bem mais valioso que existe. Não adianta trabalhar a vida inteira para ter bens, se o preço foi a própria vida. O novo investidor entende que cada real que entra tem um propósito: multiplicar, proteger e gerar autonomia. Quando o dinheiro passa a trabalhar por você, o tempo volta a ser seu aliado, e é nesse momento que a liberdade começa a florescer. Mas para isso acontecer, é preciso romper com o velho modelo mental. Aquele que diz que estabilidade é sucesso, que o risco é inimigo e que a casa própria é o maior sonho. Esse pensamento foi criado em uma época em que o acesso à informação era escasso e a economia era previsível. Hoje, o mundo muda em semanas, as tendências surgem em dias e o dinheiro viaja em segundos. A mentalidade de 1980 não pode comandar a vida financeira de 2025. Os ricos entenderam isso, e foi essa adaptação mental que os colocou à frente. O novo investidor não vive de emoção, vive de estratégia. Ele sabe que o mercado tem altos e baixos, mas enxerga cada oscilação como oportunidade. Ele não gasta com o que brilha, ele investe no que cresce. Ele não busca status, busca rentabilidade. Essa diferença de mentalidade é o divisor de águas entre quem constrói riqueza e quem só a observa. Porque no fim, o dinheiro é reflexo da mente. Se sua mente é limitada, sua renda também será. Mas se sua mente se expande, sua conta bancária inevitavelmente segue o mesmo caminho. A educação financeira é o verdadeiro código da liberdade. Ela ensina que cada decisão tem um custo e que o desconhecimento é o mais caro de todos. Não estudar sobre dinheiro é como dirigir no escuro. Você pode até se mover, mas não sabe para onde está indo. Os ricos leem, estudam, testam, aplicam e corrigem. Eles tratam o dinheiro como um negócio e não como um jogo de sorte. Enquanto muitos assistem séries sobre riqueza, eles assistem seus lucros crescerem em silêncio. Outro princípio fundamental é o domínio emocional. O mercado recompensa quem é racional. Enquanto o pequeno investidor entra em pânico com quedas e euforia com altas, o investidor sábio permanece sereno. Ele entende que o dinheiro é volátil, mas a disciplina deve ser constante. É o autocontrole que transforma perdas em aprendizado e ganhos em legado. O rico sabe que emoção custa caro e que paciência paga juros. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. A riqueza não é para quem deseja, é para quem está preparado. Ela exige estudo, resiliência e constância. Os ricos não chegaram lá por acaso. Chegaram porque trataram a construção da liberdade financeira como uma missão de vida. Eles não desistem quando erram, ajustam a rota, não culpam o sistema, aprendem a jogá-lo a favor. Não esperam milagres, criam mecanismos. É essa mentalidade que separa o sonhador do realizador. A nova mentalidade do investidor é entender que o dinheiro é energia, e energia precisa de movimento. Não adianta acumular se não houver direção. Os ricos mantêm o dinheiro em rotação, parte em renda fixa, parte em renda variável, parte em negócios, parte em reserva. Eles não deixam que o dinheiro adormeça.
porque sabem que o capital que dorme, morre, e o que se multiplica é aquele que está em constante circulação, criando novas fontes, novas oportunidades, novos caminhos. A riqueza verdadeira não é medida pelo saldo bancário, mas pela tranquilidade mental. É o sossego de saber que o tempo trabalha ao seu favor. É poder recusar o que não agrega, aceitar apenas o que faz sentido. É viver sem correr, sem mendigar horas, sem temer o amanhã. Essa sensação é impagável e é o que os ricos chamam de liberdade silenciosa. Mas alcançar esse nível exige que você abandone as crenças herdadas. É preciso desconstruir a ideia de que o dinheiro é vilão, que o lucro é pecado e que o risco é perigo. O risco é a semente do crescimento. O lucro é o prêmio da disciplina. E o dinheiro, quando usado com sabedoria, é uma das forças mais poderosas para transformar vidas e gerações. A nova mentalidade do investidor começa quando você para de fugir do dinheiro e passa a compreendê-lo. Não se trata apenas de investir melhor, mas de pensar diferente. A mente milionária não é uma mente que deseja, é uma mente que age. É aquela que entende que cada real pode ser uma semente e que plantar exige visão. A pobreza não é falta de dinheiro, é falta de visão. Quando você muda o foco de gastar para multiplicar, de esperar para agir, de temer para aprender, o dinheiro passa a te respeitar. E talvez essa seja a lição mais importante. Dinheiro é reflexo de quem você se torna. Se você se torna disciplinado, ele te recompensa. Se você se torna impulsivo, ele te pune. O dinheiro é justo. Ele obedece às leis que você aplica sobre ele. Por isso, a jornada financeira é também uma jornada de autodomínio. Os ricos não acumulam apenas ativos, acumulam sabedoria. E é essa sabedoria que os faz livres, mesmo quando o mundo muda ao redor. A liberdade financeira não é o fim da jornada, é o começo de uma nova. Quando o dinheiro deixa de ser preocupação e se torna instrumento, a vida ganha outro significado. Você passa a escolher onde trabalhar, com quem estar, o que fazer. O dinheiro não te compra, te liberta. E é por isso que, para os ricos, investir não é sobre multiplicar cifras, é sobre multiplicar possibilidades. O verdadeiro investidor não persegue o dinheiro. Ele o atrai através da clareza, da constância e da mentalidade correta. Ele entende que a riqueza é construída com decisões diárias, silenciosas e consistentes. Cada escolha de hoje é um voto no futuro que você quer viver. E cada decisão errada é um lembrete de que ainda há algo a aprender. O dinheiro, no fim, é o espelho da sua maturidade. E assim, a jornada chega ao ponto mais importante. A liberdade não é comprada, é construída. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, hábito por hábito. O investidor que entende isso não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro passa a correr atrás dele. A nova era da riqueza já começou, e ela pertence a quem entende que o maior ativo do mundo não é o ouro, o dólar ou o imóvel. É a consciência financeira. E essa consciência nasce quando você percebe que o jogo nunca foi sobre ter mais, mas sobre ser mais. Como disse Jim Rohn, a renda raramente excede o desenvolvimento pessoal. A riqueza é um reflexo direto de quem você se torna no processo. Por isso, invista primeiro em si mesmo, porque quando a mente enriquece, o dinheiro apenas acompanha. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O próximo passo da sua liberdade financeira começa agora. E o primeiro investimento deve ser em conhecimento.